E um recado importantíssimo sobre saúde, a fenilefrina. Porque o descongestionante nasal mais popular do Brasil foi considerado ineficaz nos Estados Unidos, em razão deste componente, a fenilefrina. Quais são os medicamentos, só para a gente entender, quais são os medicamentos que possuem este componente? Eu deixei separado aqui só para termos noção, ó. São esses ali: Resfrenol, Cinegripe, Naldecon, Resfedril, entre vários outros que possuem este tipo de componente e que nos Estados Unidos foi considerado como ineficaz pela federação lá, pelo órgão, como se fosse a Anvisa. Eu vou ler esse artigo científico aqui na BBC, vamos tirar isso aí, voltar ao normal, para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo em razão também dessa grande alta de gripes e tudo mais, Covid e tudo que compõe este tema, essa prosa. E repetindo, é um artigo científico, portanto, sem delongas, sem conversa fiada. É a fenilefrina. Por que o descongestionante nasal popular no Brasil foi considerado ineficaz nos Estados Unidos? Vamos entender o que aconteceu lá e o que pode acontecer aqui. Eu tenho certeza que a BBC também conversou com as pessoas aqui. Então é um artigo importante para lermos. Olha aqui, já sabendo quem é o jornalista, o André Biernaff, da BBC News Brasil em Londres, que é underline Biernaff. Ele é uma pessoa muito séria, um cientista dos dados, um jornalista cientista, digamos assim, em 13 de setembro de 2023. Ou seja, é um artigo muito novo. Um painel de conselheiros da Food and Drug Administration, FDA, agência regulatória dos Estados Unidos, a Anvisa lá, digamos assim, definiu que a fenilefrina, um fármaco que aparece em vários produtos contra sintomas de gripe e resfriado, não funciona. Numa reunião realizada em 11 de setembro e na terça-feira, 12 de setembro, os especialistas concluíram que essa medicação, quando consumida na forma de comprimidos, cápsulas ou xaropes, é ineficaz como descongestionante nasal. No Brasil, essa substância aparece em muitos medicamentos isentos de prescrição, como versões da Benegripe, Resfenol, Cinegripe, Naldecon e Decongex. A exemplo dos Estados Unidos, dezenas de medicamentos com fenilefrina estão registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Aqui no Brasil, as marcas citadas são alguns dos exemplos mais populares de produtos farmacêuticos à disposição no Brasil, mas é possível encontrar o princípio ativo em diversos outros produtos, como descrito em bulas e embalagem. Esses compostos são costumeiramente utilizados para aliviar os sintomas da gripe, do resfriado e de quadros alérgicos. Além da fenilefrina, alguns desses produtos também trazem princípios ativos contra a dor e febre, como paracetamol ou dipirona, por exemplo. Com o parecer do painel, a FDA agora precisará definir se a substância será retirada do mercado mesmo. Segundo o jornal The New York Times, porém, essa decisão pode demorar alguns meses para ser anunciada. Os representantes da agência regulatória americana também ponderaram que, apesar de as evidências apontarem para inefetividade, o descongestionante é seguro e não faz mal à saúde, quando tomado segundo a orientação de fabricantes. Por ora, não há qualquer discussão ou previsão oficial sobre suspender ou não a fenilefrina no Brasil. A BBC News Brasil entrou em contato com a Anvisa, mas não foram enviadas respostas até a publicação dessa reportagem. Vale destacar que argumentos sobre a inefetividade da fenilefrina se referem apenas à medicação oral, tomada na forma de comprimidos, cápsulas ou xaropes. Na avaliação dos participantes do debate, a passagem do princípio ativo pelo sistema digestivo inativaria grande parte da ação dele. O painel da FDA fez essa diferenciação porque mesmo o remédio pode ser encontrado em forma de spray, aplicado diretamente no nariz. Ele também é utilizado durante cirurgias e para alguns procedimentos oftalmológicos. Nesses casos, a ação terapêutica não entrou em discussão recente. Entenda a seguir todos os detalhes desse debate. Afinal, ele desentope ou não? As infecções respiratórias menos graves, como quadros de resfriados simples ou gripes de estágios iniciais, costumam ser marcados por uma série de sintomas. Além de dor, febre e indisposição,
A ação de vírus e outros patogênicos na vias aéreas superiores, nariz e garganta, gera uma inflamação. As paredes dessa estrutura ficam inchadas e cheias de edemas. O acúmulo de fluidos, o popular catarro, também é comum nessas situações. A junção dessas duas coisas, vias aéreas inchadas e excesso de muco, dificultam a passagem de ar, e por isso que um indivíduo resfriado ou gripado, ou aqueles com quadros alérgicos como rinite, acaba respirando pela boca ou tenta desentupir o nariz bloqueando pelo muco a todo custo. É nesse contexto que a fenilefrina atua, segundo a bula do resfenol. Esse princípio ativo, abre aspas, atua nos receptores pós-sintomáticos alfa, causando vasoconstrição, aperto dos vasos sanguíneos, redistribuição do fluxo sanguíneo local e a redução de edema da mucosa nasal. Dessa forma, a ventilação e a drenagem do nariz ficam melhoradas e a respiração, consequentemente, é facilitada, diz o texto. Mas este suposto efeito de descongestionar as narinas começou a ser questionado nos Estados Unidos a partir de 2007, quando um grupo de especialistas se manifestou pela primeira vez contra a fenilefrina. Durante a reunião da FDA realizada nos últimos dias, a médica Teresa Michele, diretora do Escritório de Drogas Isentas de Prescrição de Agências, fez uma apresentação sobre evidências disponíveis até o momento a respeito dessa medicação. Ela apontou que mais de 242 milhões de unidades de remédios que trazem a fenilefrina, são 250 produtos diferentes disponíveis na farmácia, foram vendidos nos Estados Unidos apenas em 2022, num mercado que supera 1,7 bilhão de dólares. Sobre os efeitos clínicos, a conclusão de especialistas mostra que os estudos originais que serviram de base para a liberação da venda deste composto, abre aspas, têm problemas metodológicos e estatísticos significativos e não atenderam aos padrões dos estudos atuais. Ainda segundo Michele, abre aspas, os novos dados sobre a fenilefrina não fornecem evidências que nas doses testadas a fenilefrina oral é efetivamente como descongestionante nasal. De acordo com as análises, o fármaco não teve um efeito superior ao placebo, um comprimido sem nenhuma ação terapêutica. A avaliação apresentada para ela conclui que doses de 40 mg do fármaco podem não ser efetivas e que doses maiores podem apresentar uma precaução de segurança. A farmacêutica Maria Foley, que liderou o painel e é professora da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, pontuou que, por aspas, existem opções melhores entre medicamentos isentos de prescrição para ajudar os pacientes. Se você estiver com o nariz entupido e tomar esse remédio, ainda continuará com o nariz entupido, complementou o farmacêutico Leslie Handley, da Universidade da Flórida, também nos Estados Unidos. A reação. Tópico. Assim que a decisão dos especialistas sobre a fenilefrina foi divulgada, a Associação de Produtos e Cuidados com a Saúde do Consumidor, a CHPA, dos Estados Unidos, divulgou um posicionamento. A fenilefrina oral é considerada um descongestionante nasal que traz benefícios às famílias americanas há décadas, e a FDA concluiu diversas vezes que o produto é seguro e eficaz, diz o texto. A CHPA pede que o painel da agência reconheça os benefícios dos princípios ativos e seu papel na saúde pública. O órgão ainda alerta para as consequências indesejadas associadas à remoção da fenilefrina oral da lista de medicamentos isentos de prescrição. Em vez de recorrer a este medicamento, os consumidores precisariam encontrar tempo para procurar a ajuda de um farmacêutico, um médico ou uma clínica para obter o descongestionante oral. Além disso, alguns consumidores indicam que podem atrasar ou renunciar ao tratamento, o que pode levar a piores resultados clínicos, como progressão da sinusite aguda e aumento da procura de consultas médicas e clínicas ao longo tempo, aponta a entidade. O CHPA lembra que a segunda opção terapêutica para desentupir o nariz é a pseudoefedrina, que nos Estados Unidos tem a venda mais controlada, com necessidade de mostrar documentos de identificação na hora da compra na farmácia. Isso porque essa substância é usada na fabricação de metafetamina, uma droga clandestina. No Brasil, a pseudoefedrina aparece em algumas formulações também vendidas sob prescrição médica. A BBC News Brasil procurou entidades representativas do setor e farmácia detentores de produtos que trazem a fenilefrina para que elas pudessem contribuir nesse debate. Em nota, a Associação Brasileira de Indústrias de Produtos para Autocuidado em Saúde, a CESA, afirmou que está atenta à recente discussão e revisão da eficácia da fenilefrina oral. A CESA destaca a importância da segurança do consumidor e reafirma que medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, contendo fenilefrina,
amplamente utilizado para alívio de sintomas de gripe e resfriados comuns como febre, dor, coriza e congestão nasal, tiveram sua segurança aprovada pela Anvisa e continuam disponíveis no mercado brasileiro. Continuaremos a monitorar de perto essa situação em evolução e colaborar com a Anvisa para garantir que as melhores decisões sejam tomadas em prol da saúde e do bem-estar dos consumidores, diz o texto. Abre aspas. Como ainda não há uma discussão sobre o tema, à medida que mais informações forem disponibilizadas pela FDA e outras agências reguladoras, estaremos preparados para avaliar a forma proativa e apropriada, fornecendo orientações claras e precisas aos consumidores sobre o uso seguro e eficaz dos produtos de autocuidado. Finaliza a associação. A Ipira Pharma, fabricante do Benegripe, remeteu por e-mail o mesmo texto enviado pela CESA. A Hertz Pharma, Resfenol, Cinegripe, a Cimed da Cinegripe e a Hesketh Baxter Brasil na Aldecon não enviaram respostas. A Axê, responsável pelo Decongex, afirmou que não participaria da reportagem. O que fazer? Como mencionado anteriormente, a condução do painel da FDA não significa que o medicamento será retirado imediatamente das prateleiras e das farmácias. A agência ainda precisará debater o martelo sobre a questão, o que pode demorar meses. Também não há qualquer perspectiva de um eventual banimento ocorra no Brasil, segundo o que foi divulgado pelos órgãos sanitários do país até o momento. Os especialistas disseram que a fenilefrina oral é inefetiva, mas ela não traz danos e não está relacionada a efeitos colaterais dignos de nota, se torna um segundo a orientação dos fabricantes. Além disso, a presença de outros princípios ativos no mesmo comprimido ou cápsula ajuda a tratar outros sintomas que costumeiramente vêm junto do nariz entupido, como dor e febre. Além das soluções farmacológicas, as instituições de saúde também indicam algumas outras intervenções que podem ajudar a desentupir o nariz. O Serviço Nacional de Segurança do Reino Unido, NHS na sigla em inglês, orienta que as pessoas com congestão nasal façam repouso, bebam bastante água, não fumem, evitem substâncias que engatilham quadros alérgicos e limpem as narinas com regularidade. Lavar o nariz com um soro fisiológico aliás, é uma orientação de rotina dos médicos. A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, explica que, especialmente quando o tempo está frio e seco, o ar pode passar pelo sistema respiratório com temperatura e umidade abaixo do adequado. Com isso, as vias aéreas acabam prejudicadas e mais propensas a crises alérgicas. Ao umidificar o nariz com uma solução salina, é possível manter um ambiente mais amigável para que a respiração ocorra sem entupimentos pelo caminho. De acordo com a associação, a higienização rotineira melhora o sistema de congestão ao retirar alérgenos, umidificar o local e diminuir a viscosidade do muco. A entidade reforça que essa faxina de rotina deve ser feita apenas com solução salina. Alguns sprays nasais contêm corticoides, fármacos que devem ser usados por poucos dias e apenas depois de avaliação médica. Essa foi a reportagem científica da BBC News Brasil sobre a fenilefrina. É importante estarmos atentos para as próximas situações que a Anvisa vai dizer, porque vários remédios para gripe possuem este princípio ativo. Mas lembrando, não há nenhum tipo de alerta geral para não usar ou deixar de usar. É apenas uma situação para ficarmos atentos.